Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. E hoje a gente vai desvendar a natureza humana. Boa. A liberdade, as ações, as atitudes, sobre duas vertentes, o romantismo e o idealismo. Boa. Como, Mariano, a gente equilibra hoje em dia a liberdade que o romantismo nos traz Difícil. com a busca da verdade que o idealismo nos impõe de certa forma. Como lidar com isso hoje, principalmente nas relações humanas, que é, né, um desafio. Por isso, a gente de primeira mão também, porque a gente sempre vai além, e a gente vai ser pioneiro em mais um lançamento de um livro, de um cara que é incrível. Tê-lo aqui é uma honra, um orgulho. Verdade. E uma delícia, principalmente, uma delícia. Quem é essa figura que vai abrilhantar hoje o Além do Mais? Isso aí, fala turma, bem-vindos aqui ao nosso podcast. Hoje o assunto é um assunto que a gente gosta muito. Quando a gente criou esse podcast, a gente pensava em trazer assuntos como esse. E não à toa, essa é a segunda vez, é a primeira vez que nós trazemos pela segunda vez um convidado, e eu espero que seja a segunda de várias outras. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês tem que estar aqui com a gente para poder falar todo esse seu conhecimento. Como Desirê disse, nós trouxemos hoje o professor Humberto Schubert. Ele é professor adjunto do Departamento de Filosofia da UFJF, professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFJF, da UNB, pesquisador visitante na Universidade de Oxford, coordenador da área de História e Filosofia do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, que é o NUPES, possui graduação em Filosofia pela UFJF, tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia da Cultura, Metafísica, Ética e Filosofia da Religião, dialogando também com aspectos sistemáticos e filosóficos da teologia e da ciência da religião. Seja muito bem-vindo novamente aqui no nosso programa, professor. Eu sou muito grato por esse convite renovado, né? Para mim também é um imenso prazer. Nosso primeiro encontro foi muito bom, muito produtivo, né? Uhum. Eu espero poder contribuir com alguma coisa hoje também. Mas, rapaz, uma coisa, você abriu a boca, você já está contribuindo com o mundo. A Desirê falou que é uma delícia e é mesmo parar te ouvir aqui nos Minutos Off, aqui dentro agora. Quem está aí ouvindo a gente, para e ouve. Está no carro, ouve essa conversa, ouve o que ele tem para dizer, que é sempre assim, você sai transformado. A gente sempre falou, né, que a gente queria inspirar. E a inspiração tem que ser uma coisa muito autêntica, genuína. E eu queria que dentro disso você contasse um pouquinho pra gente da história do livro Idealismo e Romantismo, que é um orgulho ter, né, você nos trazer. Bacana. E contar, porque você disse antes, isso me emocionou muito, que foi a história da sua vida tá aqui. Pois é, eu não consigo me imaginar fazendo algo mais complicado, né? Mais desgastante, também ao mesmo tempo mais profundo do que esse livro. Pode até ser que aconteça, porque a gente não conhece o futuro, né? Mas... é o ideal. Exatamente. Nós podemos projetar ideais belos e nobres e também complicados para nós mesmos, mas é um trabalho realmente de muito fôlego, muito desgastante e que exige muito de nós, porque há muito que aprender antes da gente poder explicar e também tratar de uma forma também um pouco original algumas das ideias mais extraordinárias que a espécie humana produziu, né? Muitos desses autores são considerados assim entre as pessoas mais inteligentes que já existiram, mais sábias. Então, isso impõe desafios também ao nosso trabalho. Agora, a vida também ela é prática, né? E o livro, ele nasce não apenas da minha especialidade nesse campo e de um desejo de contribuir com o campo, né, de pensar essas questões de novo, e de novo, né, indefinidamente, mas também de um pedido específico de 2 alunos meus, né, que foram Pedro Cortá e Luiz Felipe Oliveira. Legal. Então eu sempre vou ser grato a eles por isso,
porque aproximadamente 15 anos atrás, eles saindo de uma aula, eles disseram, olha, você tem que transformar isso no livro. A gente precisa de um manual englobando, né, tudo isso que a forma como você apresenta, né, grande quantidade de autores numa íntima relação bem orgânica, né, num panorama histórico que cobre tanto idealismo quanto romantismo, sem selecionar só uma escola e negar a outra, né? Então a gente precisaria de um manual sobre isso. E aquilo, claro, me provocou, me instigou, e por vários anos eu fiquei pensando, bom, e será que eu vou conseguir algum dia escrever um manual sobre idealismo e romantismo? Por vários anos, então, eu não trabalhei nessa direção, né? Eu tratei de estudar e de me aperfeiçoar, até como escritor mesmo, né? Tentar entender alguns textos e algumas teorias extremamente complicados, né, desses autores. E aí, aproximadamente uns 4 anos atrás apenas, comecei a ter, na verdade, a sensação de que talvez eu tivesse estudado o suficiente de Hegel, que é o autor mais desafiador, né, mais complexo, mais amplo, e também o suficiente de outros autores para tentar elaborar minha própria síntese sobre esses movimentos. Esse é um livro, assim, não é um livro, eu tava falando assim, não é um livrinho, né? É um livro, calhamaço, de 440 páginas, aproximadamente. Aonde você vai falar aí do idealismo, romantismo, que é uma história geral das filosofias do saber e da liberdade. É um manual voltado mesmo para quem estuda filosofia ou pessoas assim como eu, que não é do ramo, que a gente consegue ter pegar esse livro e entender essa questão e aplicar ele na vida prática nossa? O livro ele foi escrito para o estudante de filosofia, né? Mas eu tenho também ou aqueles uma apaixonados, né, como a gente. Sim, apaixonados, né? Pessoas que querem filosofar, né? Que não necessariamente estão matriculados num curso formal, mas que conhecem alguma coisa de filosofia, né? De certa maneira é importante, né? Ter uma noção prévia de algumas coisas, mas eu também tenho uma inclinação pessoal por tentar explicar claramente as coisas, tentar explicar nos detalhes, de modo que, com o esforço, qualquer pessoa possa compreender o que está acontecendo ali ao longo do texto todo. É engraçado porque quando você fala de romantismo e idealismo, você pensa na dualidade. E você falou que tem que ser estudado, discutido infinitas vezes. Porque, na realidade, você pegou duas escolas que compõem o ser humano, né? A natureza humana. Como é que é administrar essa dualidade? Perfeito. De certa maneira, essa pergunta é chave, porque essas duas escolas, elas falam de dualidades e de conflitos, de oposições dinâmicas. Hoje em dia está na boca do povo, né, o termo extremismo. Né? Você vai até a ponta máximo de exagero que é possível e o outro grupo vai até a outra ponta, o máximo de exagero possível. Bom, isso todo mundo sabe que não é saudável, porque o jogo entre os opostos, ele vai se tornando impossível. Então, como duas escolas filosóficas, essas escolas elas eram muito maduras, muito saudáveis e não recaíam em extremismo. Eles entendiam que o conflito faz parte da vida, né, o yin e yang, o positivo e negativo, o sim e o não, né, a luz e a sombra, jogam e dançam, brincam um com o outro, e esse jogo é natural, e entender a realidade, entender a vida humana, é entender dos conflitos e das oposições que constituem essa realidade, né? E não simplificar as coisas para que elas se encaixem no modelo preferido, né? Por exemplo, tudo é bom. Não é tudo bom. Existe o mal, existe o ruim. Né? Tudo é belo? Não é tudo belo. Existe o feio, existe o indiferente, o desinteressante. Então, quando a gente reconhece que as coisas que a gente deseja, elas não são as únicas realidades,
Isso, inclusive, nos amadurece, nos põe os pés no chão e nos ajuda a desejar essas coisas de uma maneira mais realista, né? Como eu vou conseguir o belo? Como eu consigo o bom? Né? Entendendo que no mundo existe o conflito, existe a dificuldade, existe a tragédia, existe o drama, né? Então, a maturidade da sabedoria, ela envolve essa navegação difícil, porque a realidade é difícil. Nós somos difíceis, nós somos complicados, nós somos conflitivos, mas essas escolas de sábios, né, elas evitam cair nos extremismos, nas simplificações, que é quando você está de um lado e não consegue enxergar a realidade, a legitimidade, a verdade do outro lado. Então, eles sempre faziam Como isso. é atual isso, né? Como é Caraca. que você lida com pessoas hoje? O que seria, assim, o idealismo é uma escola filosófica, ele é um movimento? Uhum. Fala pra gente um pouco sobre o idealismo e sobre o romantismo, até pra gente se situar. Pois bem, ambos, no começo, eram escolas filosóficas. Quando você chama de escola, pessoas Uma que se linha, reuniam, mas né? pessoas que se reuniam e seguiam aquele caminho. Sim, uma linha. são pessoas que estão muito próximas, têm uma afinidade suficiente para você dizer que elas estão pensando na mesma direção, Entendi. os mesmos problemas, mais ou menos da mesma forma. Tá. Claro, ser filósofo significa ser um pouco diferente e único. É impossível você ser um filósofo e ser completamente encaixado em algum partido, ou uma religião, ou alguma coisa assim, uma instituição e um modelo de pensamento fixo. Top. Você precisa, de alguma forma, provocar, ir além, né? E pensar propriamente, né? Assumir o seu protagonismo, a sua liberdade. Mas esses pensadores são parecidos o suficiente para a gente dizer, assim como de outras escolas, a gente diz assim, os racionalistas, os iluministas, né? Eles são parecidos o suficiente para a gente encaixar dentro do mesmo grupo. Uma grande questão desse livro e da forma como, claro, eu leio os dois movimentos é que eles, no geral, são apresentados separadamente. Entendi. Você tem um manual de romantismo e você tem um manual de idealismo. Porque eles são competidores, são adversários, estão olhando com um certo desgosto um para o outro o tempo todo. Eu queria apresentar as duas escolas juntas, entendendo que isso facilita a compreensão e aclara por que exatamente esses autores estão fazendo o que estão fazendo. Eles fazem muitas vezes coisas porque eles estão olhando para o lado e falando assim, esses malucos românticos estão indo nessa direção. Eu preciso provar que isso está errado. E os românticos a mesma coisa. Os idealistas querem encaixar tudo numa ordem intelectual. Eu preciso mostrar que não é assim. Então eles estão se alimentando na sua competição. Entendi. Mas então, o que é o idealismo? Por onde ele caminha? Os dois termos é bom a gente começar pelo que não é. O que as pessoas acham que é o idealismo? Que o idealismo é antirrealista, né? É o desejo, ou a busca, ou a valorização de coisas que não existem, de coisas que são utópicas, que são só projeções da nossa consciência. Não é isso. Tá? Isso não é isso, né? É o espantalho, né? É a caricatura criada pelos adversários, pelos inimigos, né? Perfeito. Então, o idealismo, ele acredita que existe o mundo, existe a realidade, não é tudo fantasia, criação da nossa mente, mas, além do que existe, há também o ideal, aquilo que não existe, mas que pode ser realizado. Então, o idealismo é sobre caminhar na direção do ainda não realizado, né? O que você quer ser? O que você quer da sua vida nos próximos 20 anos? Isso não existe, né? Que mundo nós queremos? Que sociedade nós queremos? Que tipo de legado esse programa deseja, né? Ou a universidade deseja, Perfeito. ou o Brasil como país deseja. Então, todas essas projeções, elas são projeções para o futuro, para realizações, na direção de coisas
que nós identificamos como boas, Uhum. mesmo que elas ainda não sejam fato, ainda não existam. E ao mesmo tempo, essas projeções, essas aspirações de melhoria, de aperfeiçoamento, elas não negam de jeito nenhum a realidade e o que é que nós precisamos fazer dentro da realidade para que as coisas aconteçam concretizando o ideal, tá? Então esse jogo entre ideal e real, Uhum. ele é a essência do idealismo, né? É o jogo entre o que já existe e o que ainda não existe, que eles entendem como a principal parte da vida. A principal parte da vida não é o que está feito, mas é o que está por fazer. Porque nós somos espíritos criativos. Nós somos livres. Quem é livre quer fazer, quer realizar. Uhum. Você não quer viver do que você já realizou, do que você já fez. Você está sempre desejando e aspirando a algo mais. Uhum. Aqui no off você falou de que o idealismo ele nasceu das pessoas que estavam um pouco desgastadas com a ideia do iluminismo, que você explicou, não sei não, ele que explicou, que era a ideia de que o iluminismo tudo é o que existe na prática aqui, o real. Centrado no eu, né? Parecia que era tudo muito, muito superficial, né? É isso, acabou. Uhum. Aí vem o idealismo e fala que não, existem outras coisas Sim. para além. Isso vem daquela ideia do mundo das ideias de Platão, que ele falava que tudo que existe na vida física é porque existiu na ideia, senão Uhum. é isso? Vem Sim. disso? A gente poderia dizer, inclusive, que um dos sinônimos de idealismo é platonismo. Se a gente disser assim, o idealismo é um tipo de platonismo, a gente não está errando muito o alvo, a gente está acertando assim de raspão ou na parte de fora do alvo. Não é exatamente no centro, mas a gente não errou, a gente não está longe de uma ótima definição de idealismo. Então, justamente o platonismo ele era muito completo e ele via o ser humano como integral, incluindo uma realidade transcendente, uma parte transcendente da vida humana, ou seja, uma parte não puramente factual, não puramente concreta, mas alguma Material. coisa que chamava ou que anunciava ao ser humano horizontes infinitos, horizontes de infinitude, religiosamente falando, politicamente falando, construção do mundo melhor, melhoramento da sociedade, artisticamente falando, todos os níveis, cientificamente falando, vamos conhecer mais do que nós conhecemos, né? Então, esse romantismo, esse idealismo da ciência, nós não sabemos nada sobre matéria escura, Uhum. não sabemos nada sobre buracos negros, né? Vamos supor 50 anos atrás, Uhum. mas vamos saber, vamos tentar saber, mas você não sabe. O que te leva a crer que você vai saber? Será que isso não é uma utopia, não é um delírio, não é arrogância tua? Não, porque há razões, Uhum. nós estamos com os pés no chão, vendo o que nós sabemos, temos um método para perseguir aquilo que nós não sabemos. Isso é o idealismo intrínseco dentro da ciência. Na vida prática, você comentava que é o casamento. Você casa com a pessoa que você conhece, na prática. Mas você tem uma ideia, né? Você espera que aquele casamento aconteça e que você tenha. Então, existem os dois mundos. É um exemplo prático esse. Perfeito esse exemplo, porque um casamento, ele não é realizado principalmente com base em fatos. Claro que há fatos, né? Eu gosto dessa pessoa. Essa pessoa apetecível. Exatamente, é uma pessoa com a qual é possível conviver. Uhum. E para mim, né? Eu me vejo convivendo bem com essa pessoa pela experiência, mas inclusive no passado havia pessoas que se casavam com muito pouca experiência né, da outra pessoa. Mas no casamento, o casamento é uma coisa tão bonita porque ele é um gesto de puro idealismo. Nós estamos, né, na maioria das vezes, né, às vezes muito jovens, projetando uma vida que não existe, uma vida em conjunto que é futura. E esse desejo de ter uma vida conjunta que ainda não existe, que é um ideal, né, ele regula uma decisão que algumas ou muitas pessoas consideram capital. E ter filhos é a mesma coisa, né? Você não tem filho baseado em nenhum fato, você não sabe como é, você não conhece o caráter,
você não sabe se vai ter um problema, se não vai ter um tipo de desafio, vai entrar em conflito com você, você não sabe nada. Não existem fatos sobre seu filho, né? Você toma aquela decisão baseada numa aposta, praticamente, de um ideal de eu gostaria de ter filhos, eu quero que, né? Eu quero conviver com essa pessoa que não existe, que não foi dada, que não foi apresentada. Então são exemplos muito concretos, né? E a gente pode jogar milhares de outros exemplos da vida prática, né? Por exemplo, escolher um curso na faculdade. Quando você está no ensino médio, você absolutamente nada sabe de psicologia, ou de enfermagem, ou de engenharia mecânica. Você projeta que uma vida estudando e trabalhando com aqueles assuntos, dos quais você nada conhece, seria uma vida muito interessante. Aí você vai e se matricula. E o mais fantástico do ideal é o seguinte, dá certo. Muitas vezes, não todas as vezes, você calculou bem, você se conhecia bem o suficiente, você leu a realidade suficientemente bem para saber que aquele curso que você não conhecia, que você não experimentou, que você não praticou, ia produzir uma quantidade suficiente de felicidade para o tipo de pessoa que você é. Olha, a gente fica encantado, né? Né, ele falou só do idealismo, né? E o romantismo? Tem mais, mas bora falar. Eu fico assim. E o romantismo? Tá, vamos começar também pelo que não é. Excelente. O romantismo não é, ele não é apenas aquela simplificação da poesia ou da novela da Globo, né? É só um romance. Não é só romance, exatamente. Ele, lamentavelmente, ele foi diminuído, empobrecido para representar apenas relacionamentos a dois, né, ou romances, quando, na verdade, é toda uma escola filosófica que veio a influenciar tremendamente a arte, a poesia, a política, e fazer com que a paixão, o ideal transformador, a vontade de mudar o mundo, né, de criar um novo caminho na vida, né, isso fosse pauta por mais ou menos 50 anos de todas as artes. A gente tem o romantismo na música, Chopin, Schubert, né? A gente tem o próprio Beethoven, né? A gente tem o romantismo na literatura, que a gente estuda na escola, né? O parnasianismo também, uma forma própria nossa, né, de adaptação desse romantismo. A gente tem a literatura e a poesia, que são diferentes, né, em diferentes países. Então, o romantismo inglês é uma coisa, o francês é outra coisa, o português é outra coisa. Complexificou demais. E, em muitos casos, a gente nota, por exemplo, que uma forma de arte que a gente conhece muito de perto, que é a música, ela fala, às vezes, excessivamente de relacionamentos, de paixão, né? Paixões, assim, acaloradas, né? Ardorosas e tal. E grandes letras de música que falam sobre a vida em outros níveis, falam sobre experiência religiosa, falam sobre política. Essas letras acabam sendo muito menos populares Verdade. do que as de paixões arrebatadoras e acaloradas. Pois bem, o romantismo, ele sofre desse mesmo problema. Os poetas, eles são mais bem recebidos quando eles falam de paixões acaloradas e de relacionamentos e de desfechos trágicos e dramáticos. Então nós nos esquecemos daqueles românticos que estão falando sobre a natureza, estão falando sobre as florestas, o caminho na floresta, sobre o céu estrelado, sobre um anseio que existe no peito humano de algo mais, né, de novos horizontes. Quando a gente olha para o céu estrelado, a gente pensa, nossa, um universo infinito, incomensurável. Eu aqui na minha vidinha, estereotipada, vendo só um caminho, né? Então, esse drama entre o finito e o infinito, essa vontade de estender o sentimento e a paixão para a totalidade, né, de tocar o divino. Isso é a origem do romantismo.
dei uma viajada aqui, porque é perfeito até nos dias atuais. Porque se você pegar na rede social, o que viraliza? Só isso. Só coisa acalorada, trágica, arrebatadora, Uhum. a coisa que você quer contribuir de alguma forma, genuinamente, É. né, para um universo. Não tem curtida nenhuma. E se falando, porque esse paralelo é muito engraçado. Verdade. A filosofia não tem idade, né? O idealismo e o romantismo, eles iniciaram em qual época? Eles nascem quase simultaneamente na década de 1790. É, E hoje você apresenta ele com essa, né, olha assim, bem. sendo atual. Sim, eu tô Total. perfeitamente convicto de que não só são atuais, como são as coisas mais necessárias no momento presente. Né? Por quê? Porque nós perdemos completamente essa dimensão do ideal, da projeção, do movimento do espírito, né, de uma forma madura, não desequilibrada, não sensacionalista. Então, voltando um pouco nessa questão, né, de por que quando a gente faz uma coisa por amor, com altos ideais, isso às vezes não impacta a sociedade, e por que que uma coisa mais rasteira, sensacionalista, com uma paixão que não é uma paixão gentil, educada, mas é uma paixão violenta, desrespeitosa, agressiva. Por que que isso é tão mais popular? Porque nós somos seduzidos, né, por esse lado não ideal, não romântico, não filosófico da nossa alma, né, que é o lado mais instintivo, mais reativo, governado por automatismos, governados pelas funções corpóreas mesmo, às vezes, né? A gente deixa a vida nos levar, que não é o propósito de nenhum sábio, de nenhum filósofo. Tentam ajudar as pessoas a se promoverem, a extraírem o melhor das situações, e extrair o melhor das situações, promover a sociedade, promover a si mesmo, como indivíduo, né? Envolve muito cuidado, muito realismo também, né? Muito conhecimento. Não pode ser feito de uma forma apressada, frívola, para ganhar likes. E Pô. normalmente é o que acontece, né? Infelizmente. Eu tenho uma impressão que a gente, enquanto ser humano, se você pegar, quando você falava também, agora eu que viajei, se você pensar em ler a Bíblia, lá atrás, Rei Davi, tinha um monte de discussões, o que apetecia lá, eu falei dessa palavra, apetecia a turma era questões sexuais, românticas, tá na Bíblia. Se você pegar Shakespeare, ele escreveu um monte de obra, aquilo que viralizou era romance, arrebatador, Romeu e Julieta, Uhum. tal. A gente tá em 2024, ainda permanece isso. Parece que a gente não evoluiu muito. A gente construiu várias coisas bacanas, Uhum. mas internamente parece que a gente acaba patinando muito. Uhum. É a Isso dualidade, né? Isso é real, assim, você vê isso. É real, é real. E tal é a importância da educação. É por isso que a educação tem que ser exercida de uma forma idealista. Ela precisa ser o convite insistente ao melhor, mesmo que esse melhor não seja o que nós identificamos presentemente. A gente pode olhar para os lados e ver, bom, as coisas não estão ótimas, não estão como deveriam estar, né? E para que a gente caminhe para o que nós visualizamos como o que deveria ser, nós temos que desempenhar tremendos esforços, continuamente. E é bonito que tenha havido na história da humanidade incontáveis pessoas que fazem isso, sem nenhum problema. Sem tanta expectativa de colher os frutos, elas continuam plantando, né? Esperançosas, mas esperançosas de uma forma realista, não de uma forma delirante, né? Não de uma forma iludida, esperançosas de que em algum momento as colheitas serão mais generosas, mais abundantes, porque muito foi investido, muito foi plantado. E nós geralmente chamamos pessoas de heróis, de santos, de visionários. São pessoas um pouco deslocadas
daquilo que os outros chamam de realidade. Elas estão sempre querendo o aperfeiçoamento da espécie humana. Foda isso. Desculpa, interromper. Eu acho que Foi foda isso. o Desculpa. problema, o idealista, ele pensa no todo, né? No ecossistema. A individualidade exacerbada do romantismo chega a cegar, né? E aí são aqueles extremismos que você falou. Como é que hoje conviver nesse cenário, com essa atmosfera? A gente poderia dizer assim que o idealismo quer mais a transformação através do saber, né? Mudar o mundo é entender o mundo, né? Mudar o mundo é se entender o seu lugar no mundo. Para o romantismo, não é tanto uma questão de entender, de compreender ou de saber, e mais uma questão mesmo de canalizar e direcionar esse superpoder que existe em todas as coisas. Nenhum romântico vai dizer que só existe no ser humano, tá? Todos vão dizer, existe em todas as coisas. Perdão. Imagina. Um superpoder que é o poder da liberdade, poder da vontade, né? Um combustível, né? Um motor que inicia novos cursos de ação. Então, o romantismo, algumas vezes, ele deu aso, ou ele permitiu canalizar forças um pouco destrutivas, né? Todos os movimentos assim de crise, de revolução, todos os movimentos de choque social, praticamente, que nós conhecemos na modernidade, na contemporaneidade, são alimentados pelo romantismo, por essa força incomensurável de uma paixão, e uma paixão transformadora, uma vontade de mudar, uma vontade de transformar. A novela da Globo nasce ali, esse início dessa vontade louca do alcance do desejo, independentemente do desafio que for? Sim. É um bom exemplo, porque, claro, que não é a novela só de uma emissora, né? Todas as novelas, todos os romances que a gente lê, né, nas gerações mais recentes. Aliás, o gênero novela não existia. Ele foi criado pelos românticos e por outros literatos que estavam ali vivendo próximos ao romantismo, como, né, um dos maiores, né, literatos da história, que foi Goethe. Então, eles conceberam o gênero novela justamente porque eles tinham essa visão filosófica romântica de tratar do amadurecimento e do desenvolvimento de uma personalidade, de uma individualidade no tempo. Lembrem que Shakespeare era como se fosse por exemplo, um narrador de fatos. Fulano disse isso. Ofélia respondeu. Pá. Nervoso, né? Hamlet disse tal. É alguém que está vendo uma cena e narrando. A novela é uma revolução, assim, uma nova tecnologia literária que traz você para dentro da alma do personagem. Então, fulano que estava há muitos dias remoendo aquele sentimento, vira e mexe o pensamento escapava para a jovem fulana de tal, e ele imaginava, será que eu vou no baile, será que eu não vou, eu não tenho roupa para ir no baile. Não é uma descrição do que você está vendo e do que as pessoas estão dizendo. Saiu do nível físico para o nível psicológico. Você está explorando a subjetividade das personagens. Então, esse é o anseio do romantismo, é ler o coração humano, ver como o coração humano nos leva a isso ou aquilo, processa isso ou aquilo, de que forma, é um mergulho interior. Por isso, um dos subprodutos do romantismo, notadamente, vai ser uma nova ciência que surge naquele momento, que é a psicologia. É um dos subprodutos. Temos uma psicologia que é mais empírica, que é mais o estudo de como o cérebro produz, como a atenção funciona e tal. Mas essa psicologia introspectiva, né, de mergulho interior, de investigação de detalhes,
da nossa percepção, da nossa sensibilidade, da nossa subjetividade, isso tudo é profundamente influenciado pelo romantismo, e os primeiros psicólogos são românticos, né? Carouse, Heinrich von Schubert, uma série de... O próprio Schopenhauer, né? Uma tremenda influência para a psicologia introspectiva, né? A psicologia da intimidade, era um autor muito influenciado pelo romantismo. Nossa, a gente fica... O idealismo, você falou de alguns autores. Quais são os principais autores que você pode citar e falar um pouco deles? Você falou Hegel, né? Acho que falou Hegel, foi que é o principal. Sim. Hegel é o mais famoso, sem dúvida nenhuma, né? O criador é um sujeito chamado Johann Fichte, né? Tudo alemão. Sim. A escola alemã, ela é muito... gente pensando, né? Sim, aquele é um momento muito particular da cultura alemã, que não se repetiu, também não tinha acontecido antes na própria Alemanha, né? Que é muito parecido com aquele momento glorioso de Atenas, quando você tem uma geração, pouco espaço de tempo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, vivendo numa única cidade. Né? Isso é uma anomalia, né? Uma coisa muito difícil de entender do ponto de vista do acaso, porque são grupos de pessoas nos quais a gente identifica as pessoas mais inteligentes, mais sábias que já existiram, vivendo num espaço geográfico muito reduzido, muito pequeno. E quando a gente vai para a Alemanha do final do século XVIII, começo do século XIX, a gente vai ver que essas pessoas todas viviam em cidadezinhas minúsculas. Weimar, Iena, depois Heidelberg, depois aí Berlim, que era uma cidade maior, 100 mil habitantes. Nossa, imagina. Então, eram vilas, praticamente, né? Tirando Berlim. Tipo Muriaé. Lá em Muriaé o cara nasce com um negócio que é pro mundo. Sim. Nada contra Muriaé, foi só de habitantes. E é estranho, a gente não sabe compreender exatamente por que isso não aconteceu em Londres ou Paris, que eram as metrópoles já da época, né? Por que a filosofia é tão intensa? Claro, tem razões culturais para isso, né? Havia um amor à filosofia, quase que uma moda, né? E a filosofia, ela era um hobby, praticamente, de uma enorme quantidade de pessoas na Alemanha nesse período, né? E depois foi deixando de ser, tá? Mas não é só isso também. Aconteceram coisas que provocaram uma cascata de reações de outros autores. Entre essas coisas, as principais, né, eu estou tentando defender no livro, são os trabalhos de Kant e de Goethe. Kant é um filósofo que inaugura, né, uma nova forma de entender a realidade a partir da subjetividade. E Goethe é um poeta e um cientista que faz algo um pouco parecido num certo sentido psicológico, mas também muito diferente porque ele é um naturalista. Ele quer falar da natureza e do ser humano como algo, uma planta, né, que nasce do solo fértil da realidade, da natureza. O ser humano como corpo, como animal entre os outros, né? É um evolucionista, tá? 50, 60 anos antes de Darwin, já. Caraca. A gente fica... O Immanuel Kant é tido como uma das maiores mentes existentes, né? Quando a gente lê sobre ele, parece que ele foi o cara que dividiu o mundo entre antes e depois, do ponto de vista filosófico, entre antes e depois da existência dele. Não é isso? Sim. Kant é considerado uma das maiores inteligências, né? Assim, ao lado talvez só de Aristóteles, né? Com poucos outros competidores. Mas ele, hoje, há muita pesquisa sobre isso, né? Tentando interpretar as grandes peculiaridades, assim, não só da obra, mas também da personalidade de Kant. E a melhor aposta que nós temos hoje é de que ele estava no espectro autista.
né? Mentira. Ele provavelmente ele tinha grandes condicionamentos neurológicos a ver as coisas assim muito preto no branco, ou de uma forma muito técnica, muito esquemática, muito racionalística mesmo, né? E de certa maneira, termos assim o nosso maior gênio com essas características gerou um impacto tão grande na época que algumas pessoas com perfil diferente, pessoas que valorizavam mais o sentimento e a emoção, pessoas que eram mais artísticas e menos matemáticas analíticas, lógicas, né? Essas pessoas elas sentiram necessidade de contar o outro lado da alma humana, né? Então isso aqui foi muito bem feito, não necessariamente é uma contraposição, né? Goethe dizia isso, por exemplo, né? Eu não tenho nada contra Kant, né? É o maior gênio, ok? Tudo que ele diz tá certo, tô nem criticando nada, mas as coisas que faltaram dizer, elas são tão ou mais importantes do que as que ele disse. Então eu quero falar dessas outras coisas. Eu quero falar de uma menina que leva o trigo para o moinho e todos os dias e volta com seus sacos de farinha e tal, né? Quero falar do trabalho, quero falar dos passarinhos pousando num galho e ou brigando ou namorando, eu não sei direito o que está acontecendo ali, né? Essas são as coisas que eu vejo todos os dias quando eu saio de casa. E me incomoda que Kant não veja isso, não fale sobre isso e ache que explicou todo o ser humano. Não explicou todo o ser humano. Eu gosto de sentar no pé das árvores, né, sobre a relva, tomar sol e ouvir as crianças brincando, rindo de longe. E é sobre esse aspecto da vida que eu quero falar. No seu livro, você fala da discussão na época de Goethe. O que é essa época de Goethe? É a época que passaram a ter essa observação? O Goethe, ele viveu muito para a época. Ele viveu 20, 30 anos a mais do que os seus contemporâneos, né? 80 anos. Isso, primeiro, já era extremamente anormal. Depois, ele começa a trabalhar aos 17, começa a produzir poemas de impacto cultural Muito novo. aos 17, 18 anos, tá? Assim como o Schelling, também um filósofo idealista importante, também tem trabalhos que muitos consideram, assim, isso é a coisa mais importante que está acontecendo na filosofia atualmente, e ele tinha 21 anos, né? As pessoas falavam, o filósofo mais importante vivo tem 21 anos, 22 anos. Tinha nem, assim, não era nem pra ter maturidade pra falar, né? Sim, sim. E quando você lê, você não acredita, assim. Você pensa, um sujeito de 21 anos... Copiou de alguém. Né? Eu tinha um avô lá na casa que ele copiou aquilo. Fala, avô, vai que escrever. Olha, ele já pensa com a cabeça, com a maldade. Alguém passou por ele na fora. Como é que você explica? É um ser iluminado, cara. Uhum. É extremamente anormal, né? Primeiro são pessoas obsessivas, assim, de tão devotadas ao conhecimento, à cultura, realmente tem um volume de trabalho, uma ética de trabalho extremamente anormal, né? Que alguns podem considerar até doentia, mas eram felizes, assim, não parecia haver ali um comportamento também puramente compulsivo. Era uma atração dessas almas pelo saber, né? Pelos horizontes máximos do espírito humano, né? Até onde o espírito humano pode chegar. E eles diziam isso, né? Tem uma carta importante de Hegel para Schelling, que ele diz o seguinte: meu amigo, eles eram colegas de escola, estudaram no seminário, né, formação de pastores, juntos com 17 anos, mais ou menos 18 anos. Hegel era um pouquinho mais velho. Então eles tinham uma certa intimidade e eles ainda não eram filósofos muito famosos, né? Principalmente Hegel. Schelling era muito precoce, mas Hegel não. Então Hegel escreve essa carta dizendo assim, meu amigo, veja o momento que a gente está vivendo, que extraordinário, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Se chegar o dia do juízo, que Deus não nos encontre preguiçosos diante das oportunidades que o momento nos oferece, né? Então eles tinham um senso de responsabilidade
de adolescente, assim, já na adolescência, Já pensava né, já. eu serei cobrado pelo privilégio de nascer na geração de Kant e de Goethe, né? Esse privilégio ele tem que se refletir em grandes obras. Essa era a sensação de jovens da época, de vários, não só deles. Cara, Agora, buscando todo esse cenário para a realidade, como é que você vê as relações humanas entre idealismo e romantismo? Uhum. Eu vejo a nossa cultura como uma cultura na qual idealismo e romantismo fracassaram espetacularmente, e foi bem sucedido o positivismo, a versão piorada e empobrecida do iluminismo, né? Um racionalismo extremo, simplista, tecnicista, que redunda, num certo sentido, no materialismo atual, né? Uma ideia de que nada é encantador, nada é misterioso, nada é especial, né? Nada tem valor. Nada tem valor, nada é divino, nada merece o meu amor, né? Então, essas coisas são românticas, né? Não são realistas, são bobagens de pessoas com as ideias fracas, iludidas, que não sabem direito como é que a vida funciona, porque a vida é amarga, a vida é feita de maldades, de rasteiras. Então, essa versão do que é a vida, essa filosofia que venceu, ela traz à tona um pouco do pior do ser humano, né? É a filosofia que vai estimular muitas das tragédias, muito do embrutecimento, do emburrecimento da cultura atual, né? Pessoas imediatistas, pessoas que querem o seu primeiro, né? Pessoas que não têm olhos de ver e ouvidos de ouvir as coisas nobres e grandes que existem sempre ao nosso redor, que existem em nós mesmos, né? Não querem ver o melhor das pessoas, né? Estão sempre vendo o defeito, sempre vendo a baixeza, sempre vendo o vício de quem está do lado, né? Esse não é o mundo que a gente quer viver. Não, não é mesmo. Isso está adoecendo as pessoas, né? Sim. Está adoecendo. E aí tem muito a ver com você dar valor ao que realmente tem valor na vida, né? isso aí. Esse raso, Schopenhauer falava muito disso. Uhum. A questão espiritual, você fala alguns pontos, você pontuou o espiritual, né? O espiritual, ele tem a ver também com o idealismo, ele via a questão espiritual como fonte importante da vida. A espiritual é Deus, independente de religião, né? Uma vida espiritual. Sim, o espiritual é o centro do idealismo, né? Eu vou dizer também que, de certa maneira, é o centro do romantismo também, mas numa concepção muito dilatada. Isso que você aponta como, por exemplo, Deus, já toca o ambiente também do religioso ou do sagrado, né? Do divino, né? E o espiritual não é só isso, é também isso, mas é também o reconhecimento de que nós temos forças internas de transformação, né? De visualizar e de realizar as coisas que nós visualizamos, né? Trocando em miúdos, nós somos livres. Uhum. Nós não somos máquinas, nós não somos condicionados e determinados a fazer sempre a mesma coisa. Nós podemos, em determinado momento, pensando, né, analisando, né, tomando consciência, nós podemos imprimir outro rumo para nossa vida, para o nosso destino e até para o nosso caráter, para quem nós somos. Em determinado momento, você olha para si mesmo e fala: eu não tenho grandes problemas na minha vida, eu sou o grande problema da minha vida. Não é nada que está me acontecendo, não tem um inimigo, não tem perseguidores, não estou dando azar, né? Mas eu estou me infelicitando, eu estou gerando problema para mim mesmo e para os outros. Então eu preciso ser outra versão de mim. Só que essa versão não existe. O que existe é a que está aí, né? Mas a partir do momento que você tem consciência que a sua vida, você é livre e responsável pelas suas decisões e que você constrói esse mundo sem inimigo nenhum, o inimigo é você mesmo, quando você
encara isso de frente, aí eu acho que é o sinal que pode haver alguma mudança. Você entender, né? Porque o problema é seu, não Sim. é o outro. Porque a religião, ela entrega. A religião, ela entrega também alguma proposta de resultado. Né? Se você é religioso, se você cultua, faz certinho, você vai ter um resultado, que é ir para um paraíso, ir para uma vida após a morte, melhor, não ir para o inferno. O idealismo parece que ele te apresenta aquilo ali, olha, existe isso daqui. Você ser bom é bom para você e é bom para que isso seja bom, mas não dá um resultado palpável. Talvez uma dificuldade da venda da ideia esteja aí. Sim, você está totalmente certo, porque ser um sistema filosófico significa incluir uma boa dose de ceticismo, né? Então, o nosso saber, ele não é totalmente fundamentado, justificado. Nós temos que aqui e ali apostar, né? A religião nos oferece isso. Olha, eu tenho aqui um modelo de respostas. Se você puder pôr fé, apostar nesse modelo, Botar fé. você segue nessa direção, né? Uma filosofia não pode fazer isso. Né? Ela não pode te oferecer um caminho prévio e dizer assim, olha, esse caminho é bem bom, confia que vai, né? Confia Tenha fé. Exatamente. Então a filosofia, ela diz o seguinte, olha, vê como tem caminhos promissores e lindos e tem os caminhos horríveis. Eu vou tentar te estimular a ver que é mais racional eleger os caminhos promissores e frutíferos e não os horríveis. Mas eu não vou te dizer qual é o caminho, né? Qual é o caminho a ser escolhido. Mas quando o idealismo processa a religião, por exemplo, ele sempre diz o seguinte: a religião é essa eleição de um caminho, né? É a apresentação, a exposição de um caminho como sendo o caminho que é revelado por um sábio como adequado. Um mestre espiritual, Buda, Jesus, ele nos revela esse caminho, né? Eu estou dizendo para vocês qual é o caminho. No caso de Jesus, eu sou o caminho, a Eu verdade e a tenho, vida. sim, Ele fala essa frase, exatamente. Exatamente. Eu tenho familiaridade com a realidade. Eu tenho familiaridade com Deus. Familiaridade mesmo, né? Não é uma teoria, não é uma... Quer dizer, não é que eu vejo, né, na minha razão, as possibilidades desse ou daquele caminho, mas eu tenho familiaridade com a luz, a verdade, a vida, né? E eu vou dizer para vocês como deveria ser, como vocês deveriam fazer. O filósofo, ele não tem essa bênção, não tem esse dom de ver claramente o caminho. Isso, a gente pode ver isso como ruim ou não tão ruim. Ou como cumprindo o seu papel, né? Sim, o papel do filósofo é dizer o seguinte, ok, eu até sinto algumas coisas do ponto de vista intuitivo, eu posso ter uma religião, né? Mas isso não é a mesma coisa que eu estou fazendo como filósofo, né? Não estou professando uma religião ao ser filósofo. Eu estou levantando a questão, tem como eu provar para você qual é o caminho? A princípio, a maioria dos filósofos vai dizer, não tem muito como provar. Então, se você quiser seguir um caminho como uma religião, tudo bem. Mas, na medida que não tem como provar, o melhor que eu posso fazer é pôr as cartas na mesa, te explicar as regras do jogo e te dizer, olha, você tem uma certa liberdade de escolha, de construção do que você acha que é uma boa mão para começar a julgar o jogo. Show de bola. Eu quero falar do livro. Vamos falar do livro? Vamos vender o livro. Então, um cara que escreveu uma obra desse tamanho, a gente tem que vender. Fala pra gente um pouco o que a pessoa que pegar esse... Uma dúvida. O livro consta trechos de 15 anos atrás. Como é que foi essa construção? Boa. Começa do começo. Boa. Porque isso aqui é muito rico. São anos da sua vida que está aqui. Sim. Então, assim, aquela sensação de identificação, de verdade. Como é que foi pegar um escrito aqui de 15 anos e compilar com a sua nova forma de ver a vida, de sentir a natureza humana? Como é que foi isso? Posso complementar? O seu eu de 15 anos atrás, ideal, é o eu que está aqui agora? Essa construção?
Ficou um pouco aquém. Ideal que Não, não. eu sei disso. Tinha expectativas melhores e maiores, o que, num certo sentido, é bom, é saudável, né? É bom que nossos ideais eles sejam altos. Não necessariamente isso é uma presunção louca, né? Porque a gente deve querer o que é bom e não o que é mais ou menos bom, né? Então, ficar um pouco no meio do caminho, né? Ser mais ou menos bom, ter meio conhecimento, é um pouco triste, mas também é natural, né? Nós não realizamos plenamente os nossos ideais. A gente realiza sempre parcialmente, se eles são ideais bons. Quando, por exemplo, você tem um ideal de, vamos voltar para a religião, né? Você tem o ideal de ser cristão. O mais natural é que você nunca vai realizar esse ideal, porque ele é muito exigente, É, ele é muito alto. perfeito. Então você tem que lidar um pouco com ficar no meio do caminho. E esse meio do caminho é bem mais alto do que onde você estava antes de começar o caminho. Boa. Então eu diria isso, né? Que quando eu vejo esse livro pronto, eu vejo assim, poxa, ele foi publicado agora, mas ele já está pronto tem 6 meses. Nesses 6 meses, a gente teria mais uma coisinha a dizer. Se puder melhorar isso aqui, né? Então, a vontade de aperfeiçoamento é bom que ela seja eterna. É bom que ela não acabe, que ela essa é bom que seja instigante a vida, né? É bom que a gente esteja sempre querendo mais. Eu já li que os grandes autores dizem que a sua obra é uma obra inacabada sempre. Ela está sempre inacabada. Sim, Os grandes autores. sempre tem como polir um pouquinho mais, né? É. Raspar daqui e dali para a coisa brilhar melhor. Acho que isso que move o avanço, Uhum, uhum. esse desejo de querer Sim, ir além. sim. Tem Top. algo errado na satisfação total, né? A gente deve estar contente com os resultados, né? Tô contente com o resultado que eu consegui Uhum. alcançar, né? Não é a perfeição, né? Mas é o melhor que foi possível fazer. Mas estar totalmente satisfeito, acho que também é um problema para nós. Em toda obra, todo esforço, tudo aquilo a que a gente se dedica, a gente nunca deveria estar plenamente satisfeito, porque é vaidoso imaginar que a gente não poderia fazer melhor, né? Aquilo é o resultado acabado, último, excelente, né? Não sempre tem como fazer melhor. Seu livro é perfeito no seguinte: a gente é dual, a gente tem o desejo louco de alcançar aquela coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a ter resiliência e lidar com o fracasso e ser realista. Uhum. Eu acho que isso devia ser leitura para todos. Para a gente entender realmente o nosso papel, os nossos limites, a nossa liberdade, até onde a gente pode ir, para Sim. não interferir na vida do outro e pensar nesse coletivo. Uhum. O livro tem uma longuíssima introdução, e na introdução eu tento dizer exatamente isso que você colocou, né? Por que o idealismo e o romantismo interessam a todos? Porque essa é uma questão capital do momento presente. E não só do momento presente, mas da existência humana, né? Quer dizer, por que pessoas há 5.000 anos atrás ou há 5.000 anos no futuro deveriam conhecer bem mais essas duas grandes escolas? Assim como qualquer obra de sabedoria, né? Que há muitas, felizmente. Uhum. Né? Simplesmente porque a sabedoria é perene, a sabedoria é imortal. A sabedoria, ela nos eleva, nos melhora, independente de quão velha ela tenha sido, quão velha ela seja, né? Há quanto tempo tenha sido produzida, independente das cores culturais, podem ser indiana, pode ser japonesa, pode ser africana, pode ser alemã, no caso, né? Isso não faz a menor diferença, né? Quando nós tocamos a verdade, mesmo que uma pequena parte apenas da verdade, isso é tão grande, é tão glorioso, é tão perfeito, que isso merece ser preservado por toda a eternidade, como algo de muito bom que aconteceu na história humana. Nossa,
muito bom, Humberto. Gente, o Humberto é para pensar, repensar, sonhar, né? Não dá vontade de sair daqui, não. O aluno, o curioso como eu, que quiser comprar o livro, o que que você espera que ele, quando ele terminar de ler o livro, o que que você espera que a Sim. pessoa que ele vai sair de diferente? Qual que é a diferença? Qual que é o impacto para esse aluno, para esse curioso? Uhum. Eu acho que a percepção que as duas escolas fomentam é de que a vida é gloriosa, né? O ser humano é uma joia assim de valor incomensurável na realidade, no universo, né? Nós somos infinitos, nós somos ilimitados, num certo sentido, não em todos os sentidos, né? Em muitos nós somos limitadíssimos, mas num certo sentido nós somos livres. E isso significa que não há limite ou fronteira para o que nós podemos ser, fazer, sentir, conceber, né? E quem não deveria ouvir isso, né? Seria como uma condenação a essa pessoa, não alertar ela para o fato de que ela é dona, senhora do seu destino, né? Daquilo que ela é, aquilo que nós somos é uma construção nossa, em grande parte. Nós não somos o que nos foi dado ser. Nós somos também, em grande parte, o que nós queremos e escolhemos ser e validamos todo dia aquele comportamento, aquele caráter, aquela personalidade. No momento que você deixa de validar, você muda. Você faz uma coisa que você não tinha imaginado que você ia fazer. Fala assim, eu nunca imaginei que eu ia querer isso, que eu ia fazer aquilo, que eu ia mudar de rumo, né? Então, ser autor da própria história, ser autor da própria personalidade, ser o autor da própria consciência, é simplesmente muita coisa. E é a coisa mais importante que a gente pode imaginar na nossa vida, ter a noção exata dessa responsabilidade, desse protagonismo. É através do autoconhecimento se encarar. É isso aí que você é, Muito show. né? Show de bola. Onde que a gente pode comprar o livro? Onde você pode É. comprar o livro, porque este é meu. Meu. Este é meu livro. Meu. Onde você vai comprar o seu livro? Não. Ai, eu tenho uma preguiça dele. Nossa, eu ganhei o livro, ela tá querendo tomar o livro, cara. Onde que a gente pode adquirir? Por enquanto, eu creio que o livro só esteja presente realmente no site da livraria Vozes, né? Que é a editora do livro, né? Mas muito em brevemente, ou se já não está, né, na Amazon e tal, nos outros sites, e muito rapidamente fica disponível, né? Hoje em dia, muito rapidamente, todas as plataformas de venda de livros, elas rapidamente disponibilizam o livro. Tecnologia é ótimo para muita coisa, atrapalha outras, mas faz parte da vida, né? Idealismo e romantismo, uma história geral das filosofias do saber e da liberdade. Show. Muito bom ter você aqui, viu, Humberto? Sempre. Sempre mesmo. Eu acho que a gente tinha que fazer um programa até de auditório, chamar as pessoas para discutir isso, porque eu acho que ajuda muito. A gente a entender o outro até. Essa é a ideia que eu topo, hein? Gosto fazer muito disso. Um grupo de discussão, hein? Humberto, às vezes, assim, o papel e aí, não, detalhe, desculpa. E eu vou ser aluna de mestrado dele. Se Deus quiser. Se a vida me permitir. Mostra cá, ó. Vai nada. Para de cuspir na coisa, ô porcão. Humberto, obrigado de verdade. Parabéns por mais este trabalho. Parabéns. Tem alguma coisa. Aquele acabou de construir, que você acabou de resolver isso? Tem novidades aí na carreira? Tem alguma coisa nova que a gente pode esperar já de você? Bom, eu tô sempre fazendo alguma coisa, né? Eu me mexo bastante. O cara acabou de entregar uma obra maravilhosa, o outro vem. E aí? Qual que é a próxima? É a geração Netflix, né? Não. Que isso que geração? Isso é sem noção. O ser sem noção é ele. Ai, coitada da Carol. Imagina. Diga pra gente. Mas tem tudo a ver com essa apologia que eu tento fazer da liberdade, né?
toda a minha obra ela é sobre liberdade, é uma tentativa de convidar as pessoas a assumirem a liberdade, serem mais livres, a gostarem da liberdade. E isso também envolve um saber, né? É preciso muito autoconhecimento, é preciso compreensão da realidade, como a vida funciona, para que a gente entenda exatamente o que significa ser livre e o que nós podemos realmente construir a partir da liberdade, que é incomensurável, mas não é total, né? Nós não temos liberdade total para fazer qualquer coisa que nós quisermos, né? Então, eu diria que assim, eu sempre estou aberto também a novos projetos, conversando com muitas pessoas, né? Recebendo muita inspiração e tentando imaginar como é que posso contribuir mais, né? Como é que eu posso oferecer alguma coisa que seja útil, boa e bela para as pessoas. Autêntico idealista romântico. Boa. Te matou, agora foi top. Mas olha. Mas, cara, parabéns de novo. Obrigado. Obrigado. É uma honra pra gente ter você aqui e principalmente no lançamento do seu livro. De verdade. Obrigado por nos honrar com isso. Você contribui pra gente inspirar pessoas. Isso aí. E eu sou imensamente grato a ambos por me dar essa oportunidade, né, de falar sobre o que a essa altura todos já devem ter percebido, né? Não é só meu trabalho, né? Minha grande paixão da vida, né? Aquilo que eu acredito como sendo o que de melhor eu posso fazer da vida. Aí você tá contaminando muita gente. Na linguagem de Aristóteles é o seu daimon interior. É exatamente isso? É o Sócrates. Sócrates, perdão. Exatamente. Eu tenho um daimon que me instiga o tempo todo a tomar cuidado com os meus vícios e defeitos e tentar desenvolver as minhas virtudes, né? Tentar fazer algo de útil, de relevante para o próximo. Show. Turma, ó, gente, isso aí, cara, tá tudo aqui, vou deixar na descrição, eu vou deixar o site da Editora Vozes, eu vou deixar o link, vou entrar no site, vou tentar deixar o link da Editora Vozes, onde a pessoa consegue acessar e comprar esse livro. Compartilha, curte, se inscreve. A gente cresceu muito, Desirê. Cresceu muito, né, de inscritos. Cara, dá um tapaço na pessoa, a gente tá crescendo. Né? Ó, então, foi um ajuda salto a gente. mesmo, cara. A gente precisa crescer, a gente precisa alcançar mais gente para levar mensagens igual essa aqui do Humberto para essas pessoas. E você reparou, tem uma curiosidade, eu achei muito curioso. Juiz de Fora tá lá embaixo na audiência, sabia? É mesmo? São Paulo tá bem na frente, Rio de Janeiro. Nosso povo aqui tem que ajudar a gente. Ajuda a gente. Ajuda a gente, vai lá, toca o sininho e segue. Isso aí. Fala. Isso aí. Valeu. Obrigado, gente.